Olá, eu sou Alexandre Valmont Borges, sou professor de Direito Administrativo e neste módulo, nessa exposição da nossa videoaula, nós vamos começar pelos pontos introdutórios, as primeiras palavras e os primeiros conceitos sobre a disciplina Direito Administrativo e sobre o objeto, a parte que ela aborda, que é a própria administração pública. Na nossa abordagem, nós vamos principiar justamente analisando o que nós entendemos ou quais os possíveis entendimentos e compreensão sobre esta palavra, administração pública. A partir do conceito de administração pública, será mais fácil nós desenharmos um conceito do direito administrativo. Então vamos começar o nosso encontro com algumas observações simples que estão nos caracteres aqui ao lado. Administração pública. Quem administra faz a gerência, faz a gestão, controla, realiza, executa, participa, oferece algo. Isso é um sentido bastante amplo de administração. Só que as nossas duas palavras, são administração pública. Então vocês já podem imaginar que o nosso conceito de administração pública envolve essa grande linha geral de gestão, gerência, execução das coisas da coletividade, dos interesses da coletividade. Ora, alguém está gerindo, alguém está fazendo a gestão, alguém está realizando tarefas, alguém está executando, alguém está ordenando algo para a coletividade. Quem? Qual a pessoa? Quem nós conseguiremos identificar como este grande gestor? Então vejam bem, vamos parar um instante e analisar o seguinte. Obviamente, se a gestão é feita para os interesses, para as coisas da coletividade, todo mundo, em qualquer lugar que nós formos trabalhar o conceito de administração pública, nós vamos inevitavelmente trabalhar com o Estado. Então vejam bem, Estado, organização política. Esta organização política é a responsável pela gestão dos interesses, das necessidades, das vontades da coletividade. Então, o primeiro ponto para um conceito de administração pública é lembrarmos que o nosso conceito será construído a partir da ideia de Estado. Estado como organização política. Muito bem, Estado como organização política comporta, na sequência da nossa explicação, uma série de tarefas e de obrigações para com a coletividade e com a coletividade. Qualquer um que está assistindo essa videoaula, ao lembrar da palavra Estado, consegue de imediato associar pelo menos umas 5 ou 6 situações diferentes em que se vê a presença da palavra Estado. Por exemplo, ninguém consegue deixar de lembrar do Estado quando circula por uma rua. Ninguém consegue deixar de lembrar a palavra Estado quando avista um policial andando pelas ruas da cidade. Ninguém consegue deixar de relacionar a palavra Estado quando, por exemplo, nós recebemos no noticiário qualquer imagem vinda de Brasília e mostrando o Congresso Nacional produzindo as leis. Ninguém consegue deixar de falar do Estado quando nós olhamos, por exemplo, uma imagem de um julgamento polêmico, como o Supremo Tribunal Federal enfrentou vários julgamentos em período bastante recente. Ora, todos esses exemplos que eu apresentei para vocês que estão assistindo a videoaula mostram que o Estado realiza uma série de tarefas, realiza uma série de ações. Isso não quer dizer que todas as ações, todas as relações que o poder público vá ter conosco, veja que agora eu já estou me colocando na posição de alguém que vive com a administração pública, necessariamente todas essas funções nós não podemos dizer que elas são função administrativa. Ora, então nós entramos num elemento bastante interessante. O Estado funciona, o Estado realiza coisas para a coletividade. Algumas dessas coisas, algumas dessas ações realizadas pelo Estado, nós chamaremos
função administrativa, como aparece nos caracteres que estão circulando aqui na nossa tela. É muito importante nós lembrarmos, então, que ao analisar o fenômeno Estado, nós encontraremos o Estado realizando várias funções. Justamente para melhor regular o funcionamento, para melhor regular e organizar essas funções, nós separamos em grandes blocos. Então, por exemplo, vamos trabalhar com uma situação essa que permitirá dizer o que é uma função administrativa. Todos os dias, em quase todos os municípios, em todas as localidades neste imenso país, que é o Brasil, nós encontramos crianças, estudantes, alguns inclusive adolescentes, né, recebendo merenda escolar. O poder público nas escolas públicas oferece merenda escolar. Ora, a merenda escolar é justamente essa oferta que o poder público faz de algo que interessa à coletividade. Qual é o interesse da coletividade? O interesse da coletividade é ver as suas crianças e seus adolescentes recebendo instrução educacional nas escolas públicas e uma educação de qualidade, acompanhada inclusive de um acompanhamento alimentar. Vejam bem, é o Estado realizando algo no interesse da coletividade. Porém, ao mesmo tempo, e eu volto a uma pequena sugestão que eu dei no começo da minha exposição, em que eu falei que nós podemos olhar para o Congresso Nacional e verificamos que o Congresso Nacional produz leis. A produção das leis não é o exercício de uma função administrativa. Ou, você aí que é nosso aluno da videoaula, também pode se lembrar que todos os dias nesse país existem vários tribunais, várias varas e juízes trabalhando e produzindo uma série de sentenças judiciais dia após dia. Essas sentenças também não configuram isso que nós queremos falar e descrever hoje, que é a chamada função administrativa. Então, pensemos, como separar estas várias funções do Estado? Já há muito tempo, inclusive isto é lembrado sempre com a referência a alguns nomes, como por exemplo o Barão de Montesquieu, há uma tentativa de se criar fortes indícios ou fortes construções teóricas de como dividir as funções do Estado. Alguns autores, como o próprio citado Barão de Montesquieu, utilizam-se de uma classificação bastante interessante que é chamada separação de poderes. A separação de poderes é um elemento extremamente importante para nós trabalharmos com a contextualização do que seja a função administrativa. Na divisão esboçada por Montesquieu e por outros tantos autores e por outras tantas teorias, procura-se mostrar que o poder público vai direcionar para certos órgãos algumas especialidades na realização dessas funções. Usualmente, sem nenhum grande apuro técnico, numa linguagem bem simples e bastante coloquial, muitas pessoas explicam isso de uma maneira bastante simples, dizendo o seguinte: o poder legislativo, como o próprio nome diz, é o responsável pela produção legislativa. O poder judiciário é o responsável pela função judicial ou jurisdicional. E, finalmente, o poder executivo é aquele que é responsável pelas tarefas executivas. Entendam bem por que executivo. Executar o quê? Realizar os interesses, as vontades, as necessidades da coletividade. Por isso se fala que o poder executivo é um poder que se dedica especialmente à função administrativa. Essa dedicação à função administrativa significa justamente uma dedicação à realização dos interesses da coletividade. É muito importante notar que essa divisão dos três poderes,
Essa divisão colocada nos caracteres, ela é o primeiro passo, o primeiro indício para nós desenharmos a função. Agora, não nos esqueçamos. O fato de termos 3 poderes não significa que esses 3 poderes sejam sinônimos de 3 funções. O que eu acabei de dizer é que cada um desses poderes tem uma dedicação, tem uma especialização funcional. Quem é especialista, eu não posso dizer que o especialista não realize outras coisas. Se os vários poderes têm especialidades, mas não necessariamente uma única função, significa que a expressão função ela é mais abrangente, ela é mais larga do que a expressão divisão de poderes. Vejam bem, primeira característica, quais são os interesses, as tarefas, as necessidades da coletividade que a função administrativa realizará? É muito importante lembrarmos que essas funções, essas realizações serão executadas pelos órgãos do Estado de acordo com a lei. Com esta situação, voltamos aos caracteres e temos uma importante constatação, qual seja, a função administrativa, e aí normalmente a gente usa uma expressão de origem latina bastante interessante, as funções administrativas, elas são sub lege, ou seja, abaixo da lei. Por que a lei? A lei é aquele instrumento produzido pelos órgãos do Estado e esse instrumento vai disciplinar exatamente qual a quantidade, quais são, de que maneira estão arroladas, listadas as necessidades e vontades da coletividade. Por exemplo, vamos logo para um exemplo bem simples, porque eu tenho na minha cidade uma coleta de resíduos sólidos, né? Ou seja, por que eu tenho na minha cidade uma coleta de lixo? Porque há uma determinação da lei de que as cidades devam obedecer e realizar certos padrões de higiene e de saúde pública. Entendam bem, o poder público não recolhe o lixo por uma vontade qualquer, conforme lhe dá na cabeça. O poder público tem a obrigação de recolher o lixo em todas as ruas e avenidas de uma cidade. Por que ele tem a obrigação? Porque isso está disciplinado na lei. Então vejam, função administrativa, eu estou realizando o interesse da coletividade. Todos nós, você aluno, eu, nós queremos andar por ruas limpas e nós queremos que todos os descartes que nós produzimos no dia a dia, o lixo seja levado e acondicionado para um lugar adequado. Esse levar o lixo para o local adequado é uma obrigação do poder público e essa obrigação surge justamente porque é um interesse da coletividade. A lei estabelece isso, então quem produziu a lei realizou uma função um pouquinho diferente da função administrativa, ou seja, ele é o produtor da lei e imediatamente o agente, a função administrativa, a ação administrativa vai realizar a coleta propriamente dita. Então vejam, função administrativa, uma característica extremamente importante é que ela é realizada de acordo, abaixo daquilo que a lei estabelecer. Outro ponto extremamente importante é que nós devemos verificar que a função administrativa também não deve ser confundida com a atividade judicial ou jurisdicional. Perfeito. Como não deve ser confundida com a atividade judicial ou jurisdicional? A atividade judicial ou jurisdicional basicamente é voltada para a solução dos litígios que acontecem em sociedade, os grandes conflitos que acontecem em sociedade, com a produção final de uma sentença que tem o caráter de definitividade. As ações da administração pública, embora possam envolver um certo grau de conflito ou litigiosidade, as ações da administração pública são voltadas, como disse agora há pouco, basicamente à satisfação das necessidades coletivas de acordo com aquilo que foi estabelecido pela lei.
Muito bem. Vejam que a partir da teoria dos três poderes, nós nos desdobramos e chegamos à especificidade de uma certa função do poder público, que é essa função de realização dos interesses coletivos debaixo da lei, chamada função administrativa. Pois bem, alguns outros aspectos devem ser trabalhados. Todos aqueles que vão analisar este tema, a chamada função administrativa, eles de imediato se deparam com uma outra realidade, com um outro problema a enfrentar, que é o seguinte. Quando se fala da função administrativa, pode-se olhar com maior ênfase, com maior destaque, a alguns aspectos subjetivos da função administrativa, como está colocado na transparência ao lado. O que significa uma análise subjetiva? Você analisa a função administrativa justamente pelas pessoas ou pelos órgãos encarregados de realizar essa função. Então, muitas vezes, para nós explicarmos essa função nos interesses da coletividade, nós fazemos uma espécie de explicação por correspondência. Ela não é perfeita, não é acabada e não é completa, mas ela tem uma boa indicação do que seja a função administrativa. Ora, função administrativa é aquela realizada nos interesses da coletividade pelos órgãos públicos, pelas entidades públicas, pelos agentes públicos. Obviamente, quando nós pegamos, por exemplo, o funcionamento de uma instituição médica, hospitalar ou ambulatorial do Estado, nós encontramos ali o exercício da função administrativa. Como eu falei, esse tipo de conceito, esse tipo de trabalho da função administrativa, a partir ou exclusivamente centrado no órgão, nos caracteres subjetivos, ele não é suficiente. Muitos acabam trabalhando justamente com a materialidade. Vejam bem, um segundo conceito. Nós vamos analisar agora a função administrativa pela materialidade. O que seria essa materialidade? Justamente esse caractere, essa natureza da função administrativa de oferta, de realização, de execução dos interesses coletivos. Se o critério subjetivo e o critério subjetivo não são suficientes para a explicação, nós podemos ainda nos debruçar a um terceiro critério bastante interessante, que seria o seguinte. A função administrativa é aquela realizada pelos órgãos, pelas entidades do Estado, é realizada para a satisfação dos interesses da coletividade, e eu posso dizer ainda que ela é objetivamente regulada por normas de direito público. Então veja, nós alinhamos três grandes situações como estão colocadas aqui nos nossos caracteres laterais. Subjetivo e objetivo com duas abordagens possíveis. Muito bem. Então, se nós temos essa realização da função pública, de acordo com esses desdobramentos todos que nós vimos, podemos agora ir para um outro quadrante de análise da administração pública, quando nós analisamos com maior ênfase e com maior cuidado justamente a ideia de que a administração é uma pessoa, uma entidade ou um sujeito. Já há um bom tempo, há uma série de teorias também procurando explicar como a administração pública pode ser tomada como um sujeito. Essa tomada da administração pública como um sujeito, há um importante trabalho produzido ainda a século passado, no século XIX, em que dizia que fundamental na análise da administração pública é verificar os órgãos que a compõem, a composição orgânica. Ou seja, a administração pública é um conjunto orgânico que realiza algumas tarefas escolhidas pelo legislador, e o legislador tem essa competência ou essa prerrogativa de indicar quais os caminhos ou quais as tarefas o poder público deverá realizar para a satisfação dos interesses coletivos. Então, toda a realização da função pública acaba sendo um desdobramento da realização orgânica ou funcional.
Muito bem. Um outro ponto extremamente importante para a finalização desta abordagem sobre a administração pública é não esquecermos que todos esses conceitos de órgãos, poderes, funções, eles são todos detectados em normas estabelecidas e concretamente existentes no sistema jurídico brasileiro, que é o que nós estudaremos. Por exemplo, vejamos em primeiro lugar a teoria de tripartição de órgãos. Ela está presente na Constituição brasileira, no seu artigo 2º. Essa estrutura das várias entidades que compõem a administração pública, nós ainda encontramos no princípio federativo estampado na Constituição brasileira. A administração pública brasileira se divide numa administração pública federal, estadual, municipal e ainda do Distrito Federal. Nós ainda podemos analisar e verificar que toda essa composição da administração pública, para o efeito de uma melhor ordenação e regulação, ela ainda se distribui em administração direta e administração indireta. Essa divisão entre administração direta e indireta é uma consequência necessária da grande quantidade de tarefas que o poder público tem a responsabilidade de realização. Com este primeiro encontro, temos uma noção inicial de qual o funcionamento da estrutura da administração pública. Meu muito obrigado e vejam agora todo o material que acompanha este primeiro módulo, este módulo introdutório.